Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. A gente continua falando do citosol. Na aula passada, falamos a primeira parte aí do citosol. Hoje vamos dar continuidade. Falamos que o citosol é a matriz líquida encontrada dentro das células. Hoje a gente detalha um pouco mais isso. Ele ocorre, por exemplo, em células eucarióticas, vegetais e animais, e procarióticas, que são bactérias. Em células eucarióticas, inclui o líquido encerrado dentro da membrana celular, mas não o núcleo da célula, organelas, por exemplo, cloroplastos, mitocôndrias, vacúolos ou fluido contido nas organelas. Em contraste, todo o líquido dentro de uma célula procariótica é citoplasma, uma vez que as células procarióticas carecem de organelas ou de um núcleo. O citosol também é conhecido como plasma fundamental, fluido intracelular ou matriz citoplasmática. Agora vamos ver a diferença entre citosol e citoplasma. Citosol e citoplasma estão relacionados, mas os dois termos geralmente não são intercambiáveis. O citosol é um componente do citoplasma. O citoplasma abrange todo o material da membrana celular, incluindo as organelas, mas excluindo o núcleo. Portanto, o líquido dentro das mitocôndrias, cloroplastos e vacúolos faz parte do citoplasma, mas não é um componente do citosol. Nas células procarióticas, o citoplasma e o citosol são iguais. Agora vamos saber da função do citosol. Nós temos nessa figura aí uma demonstração do citosol e onde ele ocorre, como ele ocorre. O citosol ele serve como meio para processos intracelulares. Isso significa que deve conter as proteínas, íons e outros ingredientes adequados para atividades citosólicas. Agora vamos falar das atividades que ocorrem ou envolvem o citosol. Primeiro, atividades enzimáticas. As enzimas geralmente requerem certas concentrações de sal, níveis de pH e outras condições ambientais para funcionar corretamente. Segundo, transdução de sinal. As moléculas mensageiras podem se difundir através do citosol para alterar o funcionamento de enzimas, organelas ou mesmo a transcrição do DNA. Podem ser mensageiros de fora da célula ou mensageiros de uma parte da célula para outra. Terceiro, suporte estrutural da célula e organelas. A maioria das células depende do volume do citosol para criar sua forma e criar espaços para os produtos químicos se moverem dentro da célula. Quarto, em procariotos, que carecem de organelas ligadas à membrana, virtualmente todas as funções da vida, incluindo a transcrição e replicação do DNA, glicose, etc., acontecem no citosol. Agora vamos falar da composição do citosol. O citosol consiste em uma variedade de íons, pequenas moléculas, e macromoléculas em água. No entanto, esse fluido não é uma solução homogênea. Cerca de 70% do citosol é água. Em humanos, seu pH varia entre 7,0 e 7,4. O pH é mais alto quando a célula está crescendo. Os íons dissolvidos no citosol incluem algumas estruturas e também bicarbonato. Eles também contêm aminoácidos, proteínas e moléculas que regulam a osmolaridade, como a proteína quinase C e calmodulina. Vamos falar da organização e estrutura do citosol. A concentração de substâncias no citosol é afetada pela gravidade, canais da membrana celular e ao redor de organelas que afetam a concentração de cálcio, oxigênio e ATP e canais formados por complexos de proteínas. Algumas proteínas também contêm cavidades centrais preenchidas com citosol com uma composição diferente do fluido externo. Embora o citoesqueleto não seja considerado parte do citosol, seus filamentos controlam a difusão por toda a célula e restringem o movimento de grandes partículas de uma parte do citosol para outra. E essa foi mais uma videoaula de citologia. Fechamos aí as informações sobre o citosol. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço.